Quando Deus está no negócio, vai resolver tudo. Quando Deus está na direção, é Ele quem dá a providência. E Deus começou a prover tudo na vida de Neemias. Neemias falou: eu preciso reconstruir a muralha de Jerusalém. Eu preciso reconstruir a Judá. E Deus assinou embaixo e falou: sou eu deste negócio. Porque Neemias não pensou no seu próprio umbigo. Neemias foi o intercessor do seu povo. Neemias foi intercessor de Judá. Neemias foi intercessor de toda Jerusalém. Eu falo que Neemias foi o maior exemplo de liderança. E se nós formos falarmos em culto de líder, nós que somos cristãos, nós temos que citar Neemias. Porque Neemias sim foi um grande exemplo de liderança. Neemias foi profeta? Não. Neemias era sacerdote? Não. Mas ele deu aulas de liderança da forma que nós devemos ser. Era um homem temente a Deus. Ele entregou tudo no altar. Coisas que muitos profetas da atualidade não fazem. Muitos sacerdotes não fazem. Neemias entregou no altar a Judá. Neemias entregou no altar a Jerusalém. Neemias dobrou suas mangas para trabalhar pelo povo. Trabalhar pelo povo não é função dos políticos, não, tá? Trabalhar em prol do povo também é a nossa função como cristão. E Neemias nos provou isso. Neemias foi até Judá, foi até Jerusalém, recebeu tudo, recebeu as cartas de permissão, recebeu o material necessário. Só que nem tudo foi flores na vida de Neemias. Não era porque Deus estava no negócio que o inimigo também não ia tentar contra. A primeira coisa que Neemias fez quando chegar lá foi criar pontes. Como assim pontes? Pontes de ligação entre os países, entre os circunvizinhos. E conversar com toda a vizinhança. E montar uma equipe para ele também. Neemias ficou 3 dias observando a terra ali para ver como estava. Neemias chegou com o pé no chão, com calma, com sabedoria. Tem muitos que não sabem chegar com sabedoria em um lugar. Tem muitos que não sabem chegar com sabedoria nem na igreja. Tem sacerdotes que são ungidos como sacerdotes, tem credencial de sacerdote, mas não tem ética nem sabedoria. Às vezes, muitas pessoas vão na igreja e quer chegar e nem vai ser um porteiro lá e já vai direto para o altar. Eu sou sacerdote, dá licença, sou pastor, olha minha carteirinha. E não tem sabedoria. Neemias chegou com calma ali e começou a construir. Só que existiu algo ali na vida de Neemias, existiu ali algo no projeto de Neemias chamado inveja. Quando começa a prosperar algo nas suas mãos, existem pessoas com espírito de inveja tão grande, que quer fazer de tudo para tentar
Assim que o espírito da inveja age. Primeiro começa a querer causar contrito, causar confusão. Ah, se eu fosse você, não ia na igreja do fulano não. Ah, se eu fosse você, não ia lá não, hein? O altar está sujo. Olha, se fosse você, nem precisava fazer naquela igreja lá. Tem só sujeira lá. Aí enquanto eles falam, a igreja está crescendo. Aramandará sol. Ah, não, está crescendo porque está roubando. Enquanto isso, o nome do Senhor está sendo glorificado. Ah, mas Deus não está naquele negócio não. É assim que Sanbalate e Tobias agem. Mas toda palavra contrária contra a tua vida vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Todos os planos e projetos que você colocou na mão de Deus vai se concretizar em nome do Senhor Jesus. E eles tentaram fazer de tudo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Tentaram fazer conspirações contra Neemias. Tentaram armar uma guerra contra Neemias. E não só com Sanbalate e Tobias, Neemias teve outros problemas também. Neemias nos ensinou como agir no meio da adversidade, porque a liderança tem muita adversidade. Ah, como tem! Já não bastava as externas com Sanbalate e Tobias e o clima. Os de dentro começou a dar problema. Os ricos começou a querer pisar nos pobres. E começou ali um alvoroço, querendo atrapalhar também a construção. Mas Neemias não ficou com medo de perder a oferta, não. Neemias não ficou com medo de perder donativo, não. Neemias não ficou com medo de perder doação, não. Tem gente que quer apaziguar a situação, colocando o culpado como inocente, porque tem muito dinheiro, vai perder a oferta. E tem muitos pregadores que, com medo de perder a oferta, começam a massagear ego de lugar caído. Neemias não teve medo, não. Neemias repreendeu, falou: aqui não. Põe de cada um no teu lugar. Neemias não teve medo, sabe por quê? Porque quem sustentava o projeto de Neemias não eram os ricos. Quem sustentava o projeto de Neemias era o próprio Deus. Porque o Senhor colocou ele lá naquele lugar. E é assim na nossa vida. Quem nos colocou nesse projeto foi o Senhor. E é Ele quem vai dar o sustento. Sanbalate e Tobias tentou armar uma guerra contra Neemias. E olha o que Neemias fez. Capítulo 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, colocadas as portas, foram estabelecidos porteiros, cantores e levitas. Aleluia. Toda a honra e toda a glória no nome santo do Senhor. Aqui onde eu li já foi o final. Mas quando Sanbalate e Tobias tentou fazer guerra, ele pegou e falou: epa, metade vai construir o muro, metade vai ficar na guarda. E depois troca. Aqueles que estavam na construção vão para a guarda, e aqueles que estavam na guarda vão para a construção. Neemias separou, delegou funções ali. Para quê? Para que a construção não parasse e não fosse prejudicada. Sabe o que eu aprendo com isso? Cada função na casa do Senhor
importância muito grande. Já pensou se todo mundo fosse pastor? Já pensou se todo mundo fosse bispo? Se todo mundo fosse apóstolo, todo mundo fosse líder? Todos são importantes. O porteiro é menos importante do que o presbítero. O presbítero é menos importante que o evangelista. Toda função é importante no reino. E foi assim que Neemias teve vitória. Neemias soube administrar o exército que estava com eles. Achei. Capítulo 4, versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhava na obra. Metade deles tinha lança e escudo, os arcos e as couraças, e os chefes que estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com suas mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, enquanto edificava. E o que tocava a trombeta estavam junto comigo. Olha o 20. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntarei conosco, e o vosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse o povo: fique cada um com seu guarda em Jerusalém, para que à noite nos sirva de vigia e de dia trabalhe na obra. Então Neemias separou, delegou funções. O erro de muitos líderes é quando há alguma conspiração espiritual, se desespera ou quer lutar sozinho. Alguma luta espiritual da igreja, o pastor quer lutar sozinho, e às vezes ele cai. É importante fazer o que Neemias fez. Essa equipe aqui vai ser os guerreiros da intercessão. É necessário ter um grupo de intercessão. Esses vão ficar em prontidão, esses vão ser do jejum. Esses vão ficar em prontidão. Então, falsa aliança. Cuidado com quem olha para você, vai para os teus homens e fala: estamos juntos. Porque não é pelo falar, é pelo agir que você vai saber quem realmente está junto. Não adianta falar: estamos juntos. Mas aí quando precisa, nunca pode contar. Pelo contrário, está falando mal de você pelas costas. Eles queriam colocar Neemias lá no templo, em um lugar onde Neemias não poderia ir. Por quê? Porque ele não era sacerdote. Neemias não era sacerdote. Então, eles foram fazer uma falsa aliança. Foram lá para o consultor e falou assim: fala para Neemias que eu quero falar com ele. Fala para Neemias que eu me rendo. Fala para Neemias que eu quero fazer uma aliança com ele. Capítulo 6,
Sucedeu mais que, ouvindo Sambalat, Tobias e Gesem, o Arábia e o resto do nosso inimigo, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que antes desse tempo não tinha posto porta nos portais. Sambalat e Gesem enviaram um mensageiro para me dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer o mal. Enviei mensageiro para dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para termos convosco? Quando eles falaram assim: vamos congregar junto, vamos entrar no mesmo time, Neemias pegou e falou: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Tem muita gente querendo fazer você desviar do projeto. Tem muita gente querendo fazer você desviar do propósito, com propostas que aos olhos parecem ser melhores. Cuidado. Você está numa grande obra e não pode parar. Tem muitas propostas que parecem ser boas, mas vai te fazer cair. Você está numa grande obra